Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast que fala sobre assuntos relacionados com saúde, esporte, educação, qualidade de vida, bem-estar, né, Maurício? Estou eu aqui, Celso Adami, Celso Underline Adami nas redes e meu parceiro... E aí, Celso, tudo bem? Maurício Bizzi, @Malbizzi nas redes sociais. É isso aí. Antes de tudo, gostaríamos de lembrar o pessoal para se inscrever no canal, ativar as notificações, né? O vídeo que sai todas as quartas-feiras. Isso aí, dá o joinha, isso, dá o like. Grupo da família. Isso. E fazer as perguntas se tem alguma dúvida sobre o episódio, sobre o convidado. Hoje um grande amigo que está aí com a gente, já vamos apresentar ele. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, comente. É importante que todo mundo faça isso para que a gente tenha mais engajamento e a gente possa trazer mais gente legal como o nosso convidado de hoje, né, Maurício? Além disso, vamos falar dos nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte. Um laboratório de prótese odontológica digital, né, Maurício? Isso, um laboratório com ênfase no fluxo digital, que é uma técnica que usa tecnologia, entrega mais rápido, com maior precisão, entrega para todo o Brasil. É isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. É onde profissionais da área da odontologia, né, tanto acadêmicos como profissionais, podem buscar seus cursos, né, tanto com professores renomados nacionalmente e internacionalmente. Legal. E se você quer colar marca, entre em contato conosco. Você tem os mesmos pensamentos que a gente, fala sobre saúde, acha importante isso, esporte. A gente está à disposição, entre em contato a partir das nossas redes. É isso, Maurício? Com certeza. Acho que é isso. Então, agora vamos parar com esse nosso início, delongas, sem mais delongas, vamos apresentar um grande amigo que há algum tempo eu queria trazer aqui, a gente queria conversar. Há alguns episódios a gente trouxe o Plen, né, que é um fisioterapeuta, e no episódio eu disse, Rodrigo, tu vai ter que vir aqui. Então tá aqui, Rodrigo Barbosa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que legal que tu está aqui, é um cara que eu conheço há bastante tempo e que tem muita história para contar, né? E, enfim, queríamos que tu se apresentasse, falasse um pouquinho do que tu faz hoje, enfim, seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer aí poder estar aqui conversando com vocês, né? Como tu bem disseste, né? Nossos amigos de longa data, muitos anos. É legal ver que o esporte faz isso, né, com a gente de positivo, né? Faz com que a gente mantenha as amizades aí por muito tempo. Então, enfim, eu sou o Rodrigo Barbosa, sou um porto-alegrense, né? Estou aqui em Caxias desde 93, vim trabalhar no Recreio da Juventude naquele ano, achando que ia ficar um ano só, muito frio, e sem conhecer, né, muita gente, e estou até hoje aqui, né? São 31 anos, entrando na 32ª temporada como técnico de basquete. Hoje eu sou gestor do Caxias do Sul Basquete e técnico da equipe adulta, sou coordenador do basquete do Recreio da Juventude, diretor técnico da federação desde 2002, então bastante tempo no basquete, envolvido com todas as coisas que acontecem no estado, né? E ao mesmo tempo buscando um olhar diferente para aquilo que até então, né, se imaginava que o profissional da educação física, né, na qual eu sou formado, comecei a abrir muito mais esse leque, né, não só da quadra, e sim a gestão do esporte como um todo, e é o que eu venho fazendo principalmente nos últimos 10, 12 anos, com muito mais ênfase assim, em administrar o esporte e, ao mesmo tempo, fazer com que ele aconteça, né? A gente tem um monte de coisas aí que já me vem na mente para eu perguntar, né? E sobre vários assuntos. Então, hoje tu trabalha em várias áreas. Então, vai trabalhar como gestor, trabalhar como técnico, enfim. Mas, quando tu chegou aqui, tu chegou já para treinar. Então, tu veio ser treinador de um clube, do Recreio da Juventude. Foi isso, né? E tudo começou. Hoje tu é técnico e gestor do Caxias Basquete, um time que joga a NBB, então a maior liga de basquete do Brasil, que vem crescendo há muitos anos. Mas como começou o Caxias Basquete? Essa é a pergunta, né? Então, interessante. Eu acho que eu perguntaria como que o basquete entrou na tua vida, primeiramente. Também, assim, são duas coisas, né? São duas coisas. Bom, na verdade, são experiências que eu vivi e que me instigaram a fazer. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, meu irmão mais velho jogava basquete,
E aí, um dia em casa almoçando, eu disse, eu quero ir jogar. E ele disse, tu não vai ter força, tu não vai conseguir arremessar a bola. E aí, tá bom, eu fui lá. Passaram 2, 3 meses, ele parou de jogar. E eu não parou mais. Seguir a linha dele. Eu fiquei no basquete. Então, ele não joga basquete, então? Não, ele nunca jogou, ele só lá no início, depois não mais. E aí, com o Caxias foi a mesma coisa. Eu trabalhava no Recreio da Juventude e fui convidado para trabalhar na Ubra, que tinha o time que jogava naquela época o Campeonato Brasileiro, que não era a Liga Nacional, era o Campeonato Brasileiro. Eu fui no ano de 2004 e no ano de 2005. Os campeonatos começavam em janeiro e terminavam em abril. Quando eu tinha férias, eu dava aula no CETEC, eu estava no Recreio, era período de férias. Eu consigo ir, eu volto em março, abril, e vou me ajustando e ficava. Então, eu participei 2 anos do Brasileiro naquela época. E quando eu voltei em 2005, eu disse, eu não quero. O segundo ano foi em Torres. Então, eu tinha que ir, depois de março, eu ia 2 vezes por semana a Torres e voltava. Eu disse, não quero isso, né? Quem sabe vamos tentar fazer um time aqui. E foi, então, baseado na experiência de ter vivido aqueles 2 campeonatos brasileiros com a Ubra, um ano em Canoas e outro em Torres, que surgiu a ideia de nós montar um time adulto, teoricamente a gente dizia amador, que não era profissional, ou semi-profissional, e a gente montou. Obviamente, a gente descobriu que não existia semi-profissional. Outro é amador, outro é profissional. Então, a partir dali, a gente construiu o Caxias Sul Basquete, jogou 2005 e em 2006 fundou o Caxias Sul Basquete como um clube que é até hoje, um clube social, que tem seu estatuto, seus fundadores, presidente, diretoria, conselho, tudo que tem um clube, o Caxias Sul Basquete tem, e que depois, aí, no decorrer dos anos, foi crescendo até chegar, como tu falaste, ao NBB. Né? Mas, voltando um pouquinho até, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu sei da tua trajetória, né? Até como daí, ali dos 6 anos, depois tu chegou a desenvolver mais a parte do basquete, foi jogar fora? Sim, eu tive a experiência, eu em 89, eu fui o atleta mais novo a jogar um brasileiro, adulto. Porque eu jogava na Sojipa, e a Sojipa jogou em 89 o primeiro campeonato brasileiro que teve, nos novos moldes. E eu treinava junto no adulto e joguei. Então, com 14 anos, eu comecei a frequentar esse negócio de jogar adulto. Então, eu joguei até os 18 na Sojipa e joguei 3 campeonatos nacionais da época. Então, um regional e depois 2 nacionais. Então, ali, a minha carreira de jogador estava... Bom, agora eu vou virar jogador. E em 93, um pouquinho antes, eu tinha ido a Suzano, na época. Tinha o Mical, que era um técnico bem famoso no Brasil, que era técnico da seleção brasileira na época, com Rato, Silvio Carioca, Silvio Caipira, Rock Smith, era um baita de um time de Suzano. E eu fui lá fazer teste, com 17 anos, e passei no teste. Cheguei na Sojipa, estou entrando, me lembro até hoje, estou entrando, subindo a escadaria do estacionamento da Sojipa, quando eu estou passando lá, o Carlinhos, na época era o diretor, olhou para mim, já antes de eu entrar no portão da Sojipa, não vai. Tu não vai. E aí eu não fui. E aí jogamos aquele brasileiro de 93, com o time da Pep Sojipa, e aí o Branco, que vocês conhecem, era o auxiliar técnico. Foi o nosso treinador? O Branco era auxiliar técnico desse time adulto lá na Sojipa. Era um técnico chileno e tinha um auxiliar técnico, era o Branco. Quando acabou o campeonato, o Branco disse, olha, tem um problema lá no Recreio, nós estamos sem técnico, tu não quer ir lá trabalhar e jogar também? Aí conversei com meu pai na época, e aí eu queria ir para São Paulo. Que idade tu tinha, 17? 17. Pai, eu quero ir. Aí meu pai disse um dia, nós estamos falando de 30 anos atrás, vai para Caxias, qualquer coisa, em 2 horas, 3 horas, tu está em casa de volta. Senão tu vai para São Paulo, tu imagina, tu vai fazer como lá? Tá bom. Conselho do pai, eu vim para Caxias, para jogar e para trabalhar, com esse entendimento. Só que, obviamente, eu estava aqui para trabalhar. Não tinha time para jogar? Tinha? Não, a gente tinha o time sub-22 na época, jogou adulto, amador, mas ok. Só que o trabalho era o que me mantinha aqui. E aí, então, o primeiro fim de semana, ok. Segundo fim de semana, ok. Depois começou a dizer, bom, agora eu tenho o jogo
do time e tem que ir como técnico. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir como técnico. E automaticamente isso se repetiu várias vezes, até que naturalmente eu entendi que eu não podia mais jogar, porque eu estava trabalhando como técnico, e aí fui me envolvendo nisso de uma forma que, enfim, foi se tornando natural esse processo e acabei, vamos dizer assim, adquirindo essa coisa de trabalhar como técnico de basquete. E como Estava na faculdade aí nessa daí época? entrei na faculdade, porque então. daí eu entrei na faculdade. E como é que tu vê a tua experiência como jogador para entender um pouquinho a cabeça do atleta jovem hoje em dia, né? Eu sei que muito se mudou, outros conceitos, outro basquete, imagino eu, né? Tu foi meu treinador há um bom tempo atrás, imagino que do Celso também, era outra proposta, né? Como é que tu vê hoje aquele Rodrigo lá atrás, com aquelas experiências de, quem sabe eu vou para lá, vou para cá, aquela dúvida para trazer para aquele atleta que está se formando agora? É que assim, há 30 anos atrás, qual jogador brasileiro ia para os Estados Unidos? Sim. Qual jogador gaúcho ia para São Paulo? Eram poucos. Então, tu diz assim, bom, se eu estou circulando com essas possibilidades, é uma situação. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, hoje é mais fácil. Todo mundo pode ir. Então, essa é uma questão. A outra é, como eu penso basquete, ou qualquer outra profissão, como é que eu vou pensar se eu nunca vivenciei? Eu posso ter o maior conhecimento do mundo, e talvez mais conhecimento até do que alguém que vivenciou. Mas a maneira de olhar é diferente. Porque ter estado dentro da quadra, ter vivenciado momentos como jogador, situações, ou dentro da quadra, ou fora, ou no vestiário, ou num hotel, ou no ônibus, te dá uma bagagem de conseguir avaliar de uma forma diferente. Então, eu acho que essa é a grande diferença de ter jogado e não ter jogado, porque tem muitos técnicos brasileiros que nunca jogaram basquete, estudaram e são grandes técnicos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a relação do técnico com os atletas, que daí sim, o que eu fazia há 30 anos atrás, hoje eu não faço nada. Nada do que eu fazia há 30 anos atrás. E talvez, no meio do caminho, muitas coisas assim, eu não acredito que eu fiz isso. Também? Entende? Porque também é natural, porque é desse processo de transformação, e se a gente não fizesse isso, e se eu não fizesse iria evoluir. Não iria evoluir, eu talvez não estivesse nem trabalhando mais, porque tu tem que ter essa capacidade de entender aonde tu está inserido para poder ir te adaptando, né? Então, eu acho que são momentos sempre diferentes, mas tu pode trazer a tua experiência, porque nós jogamos um outro basquete. O basquete que vocês jogaram, o basquete que eu joguei é outro. Em intensidade, em maneira de se jogar, prevalecia a técnica, não a força, a física, se prevalecia uma série de coisas, era tudo muito bem definido, é o armador, é o lateral, é o pivô, é o que arremessa, é o que não arremessa. Hoje o basquete, todo mundo é tudo dinâmico. E está tudo certo, né? Então, e a questão física, da intensidade. Então, se nós assistimos um jogo de 30 anos atrás, nós vamos achar que está estragado, que está em câmera lenta, tem alguma coisa que está errada. É verdade. Em qualquer liga, em qualquer esfera, em qualquer país. Talvez tu vê isso, né? O que mais me impressiona, que eu me lembro, assim, quando a gente jogava, faltava um minuto, parecia que ia acabar ali, né? E hoje um minuto no basquete, poxa, definir, tem muitas coisas aí, muito tempo ainda, né? Então um minuto é muito pouco. Mas eu queria saber de ti as tuas influências, né? Tipo, que tu traz lá daquele momento de formação, tanto como jogador, como atleta, como, de repente, como técnico, de técnicos que tu lembra, assim, que isso aqui é aquele toque, aquele tapinha nas costas, sim, aquele grito, aquela chamada mais firme que, de repente, pode ser relevante. Eu vou te dizer que eu sou um cara que eu não tenho essa coisa assim de que o técnico que eu vi na televisão, o cara da NBA, o cara da... são grandes técnicos, ok, mas os caras estão lá, eles não tem outra realidade. Eles não trabalharam comigo, eu não conheço. Eu vejo o trabalho, mas eu não conheço eles. Então, eu posso achar legal, posso achar uma linha boa, mas eles não me ajudaram a me formar. O que me ajudou
foram os técnicos com quem eu trabalhei. Pitu, Mancuso, Branco, Mário Brauner, com quem eu acompanhei na Seleção Brasileira em 2008, 2009, o Monte Monsalve, de ver o Lula Ferreira, que hoje está lá no Franca, de perto, de ver um trabalho do Hélio Rubens, de assistir um treino, de assistir uma palestra dele, uma clínica. Esses caras, sim. Então, eu me apego muito mais àquilo que eu vivenciei do que àquilo que eu idealizo. E eu acho que esses caras, sim, que foi um pouquinho de cada, porque não dá para ter uma cópia, não vai funcionar. Não dá para ter uma filosofia, pegar a filosofia do Celso e usar, não vai dar. E eu acho que tudo isso que eu vivenciei me ajudou a construir a minha filosofia de trabalho, naquilo que eu acredito. E se vocês forem ver, nos últimos anos do Caxias no NBB, agora que nós estamos indo para o 3º ano com o mesmo auxiliar. Eu troquei várias vezes. Não porque quis, porque o mercado trazia, o cara que tinha proposta, embora, ok. Mas exatamente para quê? Para poder pegar um pouco de cada e acrescentar na minha filosofia de trabalho e ir melhorando ela dentro daquilo que eu entendo que pode ser, porque também tudo tem um. Então, é uma construção meio que diária dentro de uma filosofia que eu estabeleci do jeito que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de me relacionar, que eu gosto que os jogadores entendam, para eu poder pegar isso e aí as pessoas olharem assim, isso tem a cara do Rodrigo como técnico, do trabalho, do jeito de fazer, e acho que a gente tem assim, mais vezes a gente tem acertado do que errado. A pergunta era isso, da filosofia, que tu segue alguma filosofia de outro país, mas então, a princípio, o que acontece? Eu acho até uma pergunta melhor assim, há diferenças entre filosofias do basquete europeu, do basquete americano, do basquete brasileiro? Como que funciona isso? Sim, certamente. O Brasil ainda não conseguiu se definir, né? Porque teve aquela geração do Oscar, Marcel, que atacava muito. A filosofia era, vamos tomar 90, mas vamos tentar fazer 100, que daí nós vamos ganhar o jogo. O basquete americano é uma situação totalmente separada. As regras, algumas são diferentes também, né? Também as regras, o jeito de jogar. Eu sempre digo, por que o cara faz 60 pontos num jogo? Por que o outro time não vai lá e dobra a marcação? Porque na hora do corta-luz os caras não saem, façam com que ele passe a bola para o outro. Não, o basquete americano quer isso. Ele quer que aquele cara jogue 1 contra 1 e ok, está tudo certo, é a maneira deles. O basquete FIBA e principalmente o europeu é um jogo de equipe. Mas tem o cara, tem o Luka Doncic, que é europeu, tem tudo. Mas o jogo é coletivo. O jogo é gostoso de ver. Então, eu já estou te respondendo, porque eu sou um cara que gosto do basquete europeu. Eu assisto o basquete europeu. Eu assisto a ACB, eu assisto a Euroliga, eu assisto, porque eu gosto de ver um time jogando. Não é um jogador, é um time jogando. E, por característica, é isso. Estados Unidos, muito individualizado, tem a tática, obviamente, a ocupação de espaços, uma série de coisas, tem a intensidade, mas o basquete europeu tem um conjunto é quase como uma dança, eles jogam, tem que estar tudo bem ensaiadinho para que isso funcione. Isso tem mais a ver com o que eu gosto de trabalhar. Tanto é que basquete europeu, escola de treinadores na Espanha, há mais de 70 anos, escola de treinadores na Argentina, funciona também há mais de 20 anos, uma beleza. Eu gosto de ter armador argentino. Por quê? Porque é o jeito de pensar, o jeito que aprendeu a jogar tem muito a ver com isso, e isso tem muito a ver com o jeito que eu gosto de pensar o basquete. Então, a filosofia, cada um tem a sua, mas a maneira de conduzir o jogo, ela é diferente. Então, se eu trouxer 3 americanos para o meu time, talvez eu vá ter um time com uma intensidade maior, com um volume maior, com as ações menos controladas e talvez mais plásticas, né? Se eu tiver um time mais com armadores argentino, com um brasileiro que joga mais cadenciado, eu vou ter menos coisas bonitas, mas eu vou ter um conjunto que na hora que ele conseguir se movimentar certinho, ele vai jogar muito melhor do que o outro. Então, às vezes a filosofia que a gente tem que impor no nosso time também vai depender de quem está aí, né?
de quem que tu consegue trazer durante o ano, de atletas diferentes. Aí eu tenho um pivô bem grande, aí eu tenho um armador americano como tinha ano passado. Então, talvez mude, não a filosofia, mas a forma de jogar, né? Né, são duas coisas diferentes. Isso, aí uma coisa é a filosofia Isso. e a outra coisa é a tática. Isso. Aí a tática, eu vou colocar a tática conforme o perfil do meu time. Então, eu tenho um time que arremessa muito dos três, taticamente, porque os jogadores que estão aqui têm um bom arremesso. Taticamente, eu vou construir umas ações para que eu tenha um volume maior. Eu tenho jogadores que jogam interno, que jogam com mais qualidade. Eu vou construir isso. Então, filosofia é o jeito de pensar o jogo. Tática, a maneira de construir as ações. Então, eu vou fazer isso de acordo, eu não posso... Por isso que não se copia jogada, porque tu não tem os mesmos jogadores. Então, tu tem que construir aquilo de acordo com o que tu tem, da maneira como tu pensa o basquete. Por isso que o basquete é legal, porque ele é uma construção tática realmente de encaixe de peças numa coisa que é muito rápida, porque em 2 segundos, 1 segundo o cara tem que estar decidindo, mas tu tem que estar construindo isso a todo momento. Vamos falar um pouquinho de NBB, né? Quantos times hoje jogam a Liga? Não, nem a Liga, né? Não, na verdade é a Liga, né? A Liga Nacional de Basquete criou o NBB. Certo. A Liga Nacional, ela foi criada há 16 anos atrás para que a confederação não gerenciasse mais o Campeonato Brasileiro. E aí, naquela época, então, se botou o NBB, Novo Basquete Brasil, que acabou ficando, porque era uma nova competição do basquete brasileiro. É como a NBA. Então, são clubes franqueados, que, no primeiro momento, os que entraram no primeiro ano compraram o direito, e, a partir dali, foi feito uma seletiva ou uma segunda divisão, que foi o nosso caso, que jogamos a Liga Ouro, e depois que tu ganha na parte técnica, tu compra a franquia. Então, tu tem que comprar a franquia. Então, a Liga hoje são 21 franqueados. Na última temporada, jogaram 19 dos 21. Então, os franqueados são 21 e eles podem ficar 2 anos sem jogar, e a partir do 3º ano tem uma regrinha lá, se tu ficar mais 1 ano, tu vai ter que pagar um valor para poder voltar, se tu ficar 3, 4 anos, tu paga outro valor, ou seja, eles tentam induzir para que todo mundo não fique fora mais do que 2 anos. Tá? Então, basicamente, a Liga Nacional é isso, são 21 clubes, e na última temporada jogaram 19, que foi o maior NBB de todos os tempos. E não tem um número de times que tem que jogar durante o ano? E outra pergunta, a Liga Ouro, ela acontece ainda? E como é que os times chegam a... Se eu quiser montar um time aqui, eu, Maurício, arrumar mais um pivô, e vamos montar um time para jogar também NBB, como é que eu faço? Assim, existe uma disputa entre a Confederação e a Liga Nacional. Então, por um momento que estava tudo certo, a Confederação, ela fazia o Campeonato Brasileiro, que era considerada a 3ª divisão. A Liga Nacional fazia a Liga Ouro, que era a 2ª divisão, e ia para o NBB. Então, quem jogava o Brasileiro podia solicitar para jogar a Liga Ouro, e quem ganhasse a Liga Ouro poderia solicitar para jogar o NBB. Então, esse era o caminho. Há 2 anos, 1 ano e meio atrás, a Confederação e a Liga romperam essa relação, a Liga parou de fazer a Liga Ouro e ficou só o Campeonato Brasileiro do CBB. Então, hoje tu tem o Campeonato Brasileiro do CBB, que se vocês montassem um time... Tinha que jogar isso aí. Iria jogar isso e iria jogar no sentido assim, a CBB não exige, não existe uma exigência de assim, não consigo cumprir. Sim. A Liga Nacional não, a Liga Nacional tu tem que apresentar os contratos que tu tem de patrocínio, tu tem uma série de pré-requisitos que tu tem que ter, tu não pode ter dívida alguma com nenhum jogador, tem uma série de coisas que tu tem que todo ano apresentar para poder continuar participando. Agora se conversa para tentar trazer de volta a Liga Ouro, porque existe um aumento grande de clubes. Agora teve reunião terça passada agora, 19 clubes, Cerrado não vai jogar, 18, mas Vitória, que já jogou, e o Fluminense querem comprar, o Fluminense quer comprar a franquia para poder entrar. O Fluminense não tem. Não joga ainda. Não joga ainda. Então, assim, pode ser que tu tenha 20.
Talvez até com 20 tu consiga jogar um turno e retorno. A partir de 21, ele já fica um campeonato, talvez tu tivesse que fazer 2 chaves, ou tu tem que fazer 16 só e os outros 5 vão para a Liga Ouro e a partir daí tu cria uma outra rebaixamento, como futebol. Isso aí, é isso aí. E hoje o Caxias Basquete, até onde a gente vê em matérias e tal, ele não tem um orçamento definido e ele tem um orçamento restrito, né? Até para não sei se é adquirir ou contratar, né? Jogadores, não digo de renome, mas que tem uma expressão. Como é que também você lida com essa questão orçamentária, né? Assim, um projeto ele é dividido em 2 partes. A estrutura, do nosso caso, que a gente não é um clube, né, social esportivo, nem um clube de futebol. Então, a estrutura e o time. Então, a gente normalmente consegue dinheiro, e é o essencial, porque se tu não tiver estrutura, dependendo do time que tu montar, a coisa não vai andar, então tu precisa primeiro ter o dinheiro para montar a estrutura. Então, a gente monta a estrutura e, a partir daí, a gente busca mais investimentos para montar o time. Infelizmente, desde que nós começamos a jogar, que foi 2015, nós sempre fomos o último ou penúltimo em investimento. Sempre. Uma questão cultural do nosso estado, uma questão do futebol, uma questão de mentalidade, uma questão, enfim, de N coisas que acabam atrapalhando. Porque uma vez eu ia lá e pedia um favor, né? Me ajuda aí, dá um patrocínio. Tá, mas o que tu tem para me dar em troca? Cara, não tem nada, me ajuda aí, eu quero jogar. Não é mais isso, faz tempo que não é mais isso. Eu tenho um produto, tem números, tem retorno, tem exposição, tem mídia, cobrança, tem mídia, tem tudo. Então, hoje não é mais um favor, hoje é um negócio. Mas um negócio, para fazer um negócio, o cara tem que entender, quem está do outro lado, que aquilo é um negócio. E aí que vem a questão cultural. Então, enquanto eu não consigo mudar isso, eu não consigo ter mais investimento. Se eu não consigo ter mais investimento, o meu time vai ser sempre o último, o penúltimo, em investimento de jogadores. Porque não vai fazer esporte sem dinheiro. Mas também, Rodrigo, no passado se jogava menos tempo, né? Eu lembro que nas primeiras temporadas jogava NBB, daí depois jogava NBB e mais algum outro campeonato. Hoje tu tem mais jogos, né? Então, imagino eu que os contratos também com os jogadores sejam mais longos e que isso favorece a manutenção dos jogadores aqui, né? Assim, quando a gente começou, a gente jogava 6 meses, antes de entrar no NBB, 6 meses. Liga Ouro. Liga Ouro, ou naquela época tinha Supercopa. Mas daí tu contratava o jogador por 6 meses. Chegou um ano que eu disse, eu não quero mais assim, ou a gente muda isso, ou eu não vou fazer mais. Foi 2012. E aí... Eu me lembro dessa conversa aí. Não quero mais, se não for assim. Não vou fazer mais. Nós estamos lá 6 meses, 4 meses, 5 meses, depois tu fica... E aí a gente conseguiu mudar. E a partir de 2013 nós fizemos o que a gente chamava de temporada cheia. 10 meses. 10 meses da estrutura, de tudo mais. Quando nós entramos no NBB, para nós não tem problema falar de valores, porque a gente, na Liga Ouro, eu acho que gastou 400 mil, 500 mil para jogar a Liga Ouro. E não tinha nem dinheiro. 10 meses? Não, a Liga Ouro naquele tempo, 5 meses. A gente não tinha dinheiro para jogar a final, porque a gente achou que não ia chegar na final. Era a primeira Liga Ouro que a gente estava jogando. A gente fez todo o projeto, se organizou e tinha o time para jogar, classificatória, tudo. Não vamos ganhar. Não só chegamos na final, como tínhamos que jogar com o Sport Recife, lá em Recife. Deu azar de ganhar. E aí ganhamos. E depois pagamos a conta lá da viagem para Recife para jogar o playoff lá. Então, era curto. Quando acabou aquela Liga Ouro, para o NBB, já era o valor mínimo que tinha que ter de 1,5 milhão. Que é 4 vezes quase o valor que vocês... Em 3 meses, a gente tinha que conseguir. E a gente foi lá e conseguiu, enfim, e jogou. Só que, daí tu começa a fazer um outro cálculo. Quantos meses eu mantenho essa minha estrutura? 6 meses, 8 meses, 10 meses ou 12 meses? Então a gente ia jogando conforme a nossa necessidade. Esse ano tem que ser 10 meses, porque tem o Sul Brasileiro, Estadual, NBB
10 meses. Conseguia dinheiro, 10 meses. Os outros 2 não existiam. 8 meses. 8 meses. Os outros 4 não existiam. Quando, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a Liga criou uma regra que todo time, para jogar o NBB, além de ter o dinheiro, além de ter o nível técnico, além de ter o ginásio, tinha que ter um time de LDB. É obrigatório. É pré-requisito para jogar o NBB. Um time de base. Ter um time sub-22 que joga a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete. E quando ela acontece? Quando acaba o NBB. Então, a partir dali, os nossos meses passaram a ser 12. Então, eu tenho que ter uma estrutura funcionando durante 12 meses. Então, hoje eu tenho, por exemplo, 11 apartamentos alugados durante 12 meses por ano. Eu tenho que ter as coisas funcionando, o nosso escritório, 12 meses por ano. Então, mudou isso. Então, a minha estrutura, ela aumentou, porque ela precisa funcionar 12 meses. O meu time, ele vai ser de acordo com o campeonato que eu tenho. Então, ano passado, nós fomos jogar Interligas, que é um campeonato dos times do Brasil, com os times da Argentina, que ficaram classificados a partir do 6º lugar. E aí, então, um desistiu, o outro acabou sobrando a vaga para nós fomos, chegamos até a final, perdemos a final na Argentina. Com o Sub-22? Não, com o adulto. time. Aí nós tivemos que aumentar um mês, começar um mês antes. Então, eu vou jogando conforme aquilo que vai me apresentando. Por quê? Porque a montagem do time é simples, é uma matemática simples. Se eu tenho bastante dinheiro, eu posso dizer assim, eu tenho 200 mil por mês, eu quero montar 10 meses, são 2 milhões. O nosso processo é o inverso. Eu tenho 500 mil, eu tenho que dividir em quantos meses? Vou ter que dividir em 7, então. E vai me dar 70 mil. Então, infelizmente, a gente precisa fazer o processo sempre inverso. A gente vê quanto a gente tem para dividir pelos meses que a gente vai ter que ter o time jogando, treinando, funcionando, vamos dizer assim, para a gente entender o investimento que a gente tem a cada temporada. Mas talvez essa história de tu ter um time 12 meses vai mudar isso, né? Com o tempo. Ou não, né? Ou vai ser a briga de todo ano para conseguir o patrocínio para poder jogar. É um desejo. Outro dia eu falei sobre isso, talvez a missão do Caxias do Basquete, porque tu vê, eu, o Caberlon e o Luiz Bernardi, os 3 foram os que criaram o Caxias do Basquete em 2006. Então, eu e o Caberlon, nós estamos desde 2006. Não sei até quando a gente vai continuar nessa... é um trabalho difícil, né? É um trabalho cansativo, que ao mesmo tempo é prazeroso, mas ok. Mas talvez, outro dia eu falei isso para ele, talvez tudo isso que nós estamos construindo não seja nem mais para nós. Talvez a gente esteja fazendo um trabalho na comunidade de Caxias, que a gente vai criar uma cultura para que as pessoas entendam que o esporte, além do futebol, ele existe e ele pode realmente acontecer, se tu fizer de uma forma organizada, da maneira que tem que ser, com tudo correto, porque tem público, porque as pessoas gostam. Então, a gente talvez esteja desenvolvendo uma cultura na cidade, que lá na frente vá se colher os frutos para dizer assim, 12 meses. 12 meses, está aqui o dinheiro, não tem problema. Hoje a gente monta 7 ou 8 meses e concorre com os times de futebol, por exemplo, que contrata por 12, que contrata os times de clubes sociais esportivos, que contrata por 10, porque o Campeonato Paulista começa agora, daqui a 15 dias, então em agosto eles já estão com os caras jogando, então os times de São Paulo precisam ter no mínimo 10 meses de contrato, então nós com 8, os caras com 10, não dá. Os times de futebol com 12, não dá. Mesmo que eu tivesse 50 mil para pagar para cada jogador, quando eu for disputar a contratação com um deles, eu vou oferecer 8 meses de contrato, e o cara vai oferecer 12, eu não vou conseguir trazer o jogador que eu quero. E eu acho que deve ter até uma dificuldade, se lá começa antes, eles contratam antes, deve ter não digo uma lista, né, de profissionais esperando serem contratados, mas os melhores acabam, né, dentro de uma possibilidade já sendo contratados, imagino eu. E certamente. Que isso deve dificultar também a questão, depois da contratação, certamente não deve ser difícil de tu
A janela atrasada. A janela assim, né? fechou antes, né? Então, Nos primeiros anos eu até tinha essa expectativa, fazia a lista, fazia a primeira lista, fazia a segunda. Dos anos para cá eu não faço mais isso. Porque exatamente por isso. Eu quero o Celso, mas eu quero o Maurício. Agora. Mas eu não posso fazer a proposta. Porque a gente tem uma coisa muito correta que a gente sempre fez no Caxias. A gente nunca fez proposta sem ter o dinheiro. Eu nunca liguei para um agente, ou nós nunca ligamos para um agente para dizer assim, vamos fechar com ele lá, é 10 mil, se eu não tenho dinheiro. Então eu espero ter o dinheiro para fazer a proposta. Então, se hoje eu estou pensando em contratar vocês e eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer. O agente de vocês vai me ligar todos os dias. Eu vou dizer, não pode. Eu quero, mas eu não tenho. Eu não posso te dizer, eu não vou te dizer. Aí um dia ele vai me ligar e vai dizer assim, eu fechei o Celso e o Maurício. Eles vão jogar lá. E tem algum atributo assim especial que o jogador tem que ter para entrar no Caxias do Sul Basquete? Ou porque tem a técnica, tem o grupo, tem o cara que é do, sei lá, o parceirão, o amigão, ou vamos dizer lá, ele vai me ajudar em uma outra, ou não tenho essa... Assim, a gente tinha como filosofia até 2016, 17. Desde o primeiro ano do Caxias. Desde o primeiro ano. Pelo menos 50% do time tinha que ser de Caxias. A gente sempre fez isso. 50% do time tinha que ser de Caxias. Depois a gente entendeu que a gente estava num universo muito maior e que não dá para ser assim. Então, não pode. Se nós tiver que ter 2, 3 ou 4, e aí vem uma questão de formação, que tem a ver com a base, de formar, e aí a LDB ajuda, porque tu começa a desenvolver mais jovens, e uma coisa vai linkando a outra. Mas a gente tinha isso como regra. 2016, 2017 foi a nossa pior temporada. Nossa pior temporada. E aí a gente parou e fez uma análise, assim como fizemos da última agora. E a gente entendeu, e aí tem a ver com aquela tua pergunta lá do início, né, dos jogadores, do que tu fazia, o que tu não fazia. E aí a gente entendeu que se o cara é bom, ok, se ele é alto, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é magro, tudo tu resolve. Se ele tem caráter, ok. Se ele não tem, tu vai dizer, tu vai acertar sempre? Não. Mas na hora de buscar o jogador, porque aí tem a ver com o nosso jeito de se relacionar, da cidade onde ele vai morar, a educação que as pessoas têm, no restaurante que ele vai frequentar, tudo isso tem a ver. A gente começou lá atrás a olhar os jogadores de uma forma diferente. Mas ele é bom tecnicamente, ele faz 30 pontos por jogo. Mas, desculpa, mas ele é um maloqueiro. Não. É que ele vai levar o nome da equipe, né? E aí ele pode, sei lá, acabar perdendo patrocínio, tem outras coisas por trás. Mas tu chega a analisar a estatística, tipo, que nem tu fala, 30 pontos, porque o futebol traz muito disso, né? A gente vê filme de beisebol que o cara acertou a bolinha ali, as estatísticas elas são bem analisadas quando tu vai buscar um atleta? A gente tem um sistema já, desde 2016, eu acho que a liga vai só trocando ou vai renovando a cada ano. Eu posso entrar no meu computador, pegar o basquete lá sei lá, Indonésia. Eu clico lá, boto o nome do jogador que eu quero. Eu vou ver todos os vídeos, os números dele naquela temporada. Vídeos? Tudo. Tanto o NBB, certo. O NBB a gente joga, a gente é obrigado a colocar o jogo numa nuvem. No outro dia, todos os times do NBB têm o jogo editado com lance de todos os jogadores. Se eu quiser clicar no jogador, então se eu quiser clicar no Alex, eu vou clicar lá e vou botar temporada 23, 24. Ele vai me dar todos os lances do Alex. Se eu quiser botar lá Alex, temporada 23, 24, só arremesso de 3 pontos, ele vai me dar. Se eu quiser um time que joga só pick and roll, e eu vou pegar só a parte ofensiva de pick and roll, o sistema me dá. Então isso te facilita, porque certamente tu vai até armar uma jogada, ou agora pensando numa questão de tática de jogo, né? O cara sai mais, sei lá, 70%
70% das vezes para a direita e 30% para a esquerda. Bom, Tu marca aqui, tu fecha ali, bloqueia aqui. Tu tem tudo hoje. Hoje tu tem tudo. E tu tem tudo isso e hoje a gente utiliza tudo isso com os jogadores. Isso aí é feito hoje, provavelmente, já com inteligência artificial. A gente já... Tu já viu isso, cara? A gente ainda não começou a utilizar. O Flamengo já utilizou nessa temporada, a gente testou em alguns jogos, que é instantâneo. Ou seja, eu teria condições de ir para o intervalo com os lances editados já. Então, tu tem todas as informações que tu quiser. Então, isso te ajuda para, tecnicamente... Para a estratégia de cada jogo. Para escolher o jogador, como o teu time vai jogar, como é que o outro time se condiciona, o que acontece, o que não acontece. Então, e aí eu vou voltar no gancho da tua pergunta. Quem faz isso? É o jogador. Mas o jogador só vai fazer isso se ele estiver inserido no teu processo de trabalho. Se ele estiver querendo que o projeto cresça. Se ele estiver comprando a ideia de que as coisas acontecendo para o clube, para o time, vão acontecer para ele. E não, se as coisas estiverem acontecendo para ele, vai acontecer para o clube. Então, tem toda essa relação de entender quem são as pessoas que tu vai contratar para que as coisas deem certo ou não. É 100% de... Não é um negócio, não é exato. Não é exato. Esse último ano nós erramos em algumas coisas, a gente sabe. Algumas apostas, algumas referências que a gente tinha do passado que não deu certo, mas tu vai buscar e tu me perguntar, eu vou te dizer, eu me baseei nisso. Mas deu errado, ok. Até porque num universo que a gente trabalha, de investimento pequeno, o certo e o errado, eles estão muito próximos. Então, eu posso gastar 10, dá tudo certo, ninguém notar nada e está tudo uma maravilha. Como eu posso gastar os mesmos 10 e dar 3 coisas erradas que me atrapalham tudo, e aí tu vai dizer o quê? É a mesma coisa, os mesmos 10, mas pequenas coisas que te levam para cima e te levam para baixo. Se tu tiver 100, talvez a tua chance de errar vai ser menor. Eu não sei se essa é bem a pergunta certa a fazer, mas dentro da estrutura do Caxias Basquete tem, que nem tu falou, tem a estrutura e tem o time, né? Hoje tu vê uma relevância maior dentro da, assim, é 50-50, porque, vamos imaginar, de repente tu tá ali como CEO, como gestor, aí tu é técnico, mas certamente tu tem um auxiliar, tu tem um preparador físico, tu tem um fisioterapeuta, tu tem, de repente, outros profissionais que te apoiam nisso aí. Tu acha que essa estrutura que tem por trás do basquete, né, ela é importante, ela é relevante para que os atletas consigam desenvolver, dê o seu máximo na quadra? Claro. Eu vou te dizer assim, por que nós saímos do Vascão? O Vascão era o melhor lugar para jogar. Eu gostava. 1000 pessoas, lotava sempre, o outro time tomava um sufoco, e o teu time jogava, e era aquele ginasinho pequeno, pensando em basquete, resultado, ok. Pensando em produto, tu não vai num restaurante que tenha 50 mesas e tenha 300 pessoas lá dentro. Tu vai num restaurante que tu tenha espaço para sentar. Né? Então, pensando no produto basquete, a gente fez o quê? Mudou. Vamos para o SESI. O cara chega 15 minutos antes, ele tem onde estacionar, ele senta, ele vai no banheiro, ele vai no bar, ele volta, o lugar dele está lá, o lugar é maior, é mais bonito, é tudo. Então, o produto, ele é importante. Então, essa é a primeira coisa. Se o produto não tiver uma cara melhor, ele não vai conseguir mais coisas. Então, por isso, a mudança. E hoje, por exemplo, lá dentro do SESI, a gente tem a nossa academia lá dentro, a nossa fisioterapia lá dentro, a nossa secretaria lá dentro, nossa rouparia lá dentro, tudo lá dentro. Por quê? Porque essa estrutura, ela é essencial para o jogador poder chegar lá e dizer assim, eu preciso me preocupar com o quê? Jogar. Isso aí. Só, mas dá para fazer sempre isso? Não dá, porque são pessoas, tem família, tem problema, como todos nós temos, que é o dia a dia, que é uma série de coisas. A temporada da bolha, que foi depois do pós-Covid, nós ficamos 92 dias viajando. 92 dias em hotel, porque não tinha jogo em Caxias. Tu imagina 92 dias dentro de um hotel, com os mesmos caras, de manhã, de tarde, de noite, café da manhã, almoço, lanche, janta.
Então, assim, é muito maior do que só o jogo, ou só a técnica, ou só a tática. Todas essas coisas, da estrutura, daquilo que tu oferece, das pessoas que trabalham, do ambiente, tudo isso acaba influenciando e interferindo no teu resultado final. Não tenha dúvida. E outra, esse produto melhor, ele com o tempo ele vende melhor, porque a gente precisa ter esse retorno financeiro para poder, que nem a gente falou até agora, ter grana. Poxa, não sei se tu está num ginásio grande, tu tem mais oportunidades de venda de espaço, mais grana que possa entrar, enfim. E puxando esse gancho, eu queria entender o quanto... Antes a gente falou sobre a questão de dinheiro que entra privado. Mas quanto desse dinheiro vem público? Porque tu falou em nós criar uma cultura, nós trazer o esporte para uma cidade que não tinha basquete. Vocês criaram o basquetebol em Caxias do Sul. Poxa, tanta cidade grande, ou de Porto Alegre, não tem um time jogando NBB. E nós estamos em Caxias do Sul, foi montada uma estrutura, um entretenimento para a cidade. Eu acho que a gente deveria, no mínimo, dar um retorno para esse time que viesse do dinheiro público. Quanto desse orçamento de vocês vem do dinheiro público? Bom, em Caxias tem o Fiesport, que era Fundel, há muitos anos atrás. A gente fez durante muitos anos, depois que a gente chegou no NBB, não valia mais a pena no sentido do investimento e até não podia. Há 2 anos atrás, a gente fez um ofício para a Prefeitura, para o Prefeito, a Câmara dos Vereadores, secretário de Esportes, tudo solicitando para que eles mudassem a lei e criassem, então, uma janela lá de alto rendimento. E foi feito isso. A única coisa que se reduziu do nosso pedido, que a gente tinha pedido 500 mil, e aí eles baixaram para 350 mil. Mas hoje tem, então, na Prefeitura de Caxias, dentro da lei municipal de incentivo ao esporte, de alto rendimento, que contempla até 350 mil para equipes. Então, hoje a gente tem o Fiesport, vai utilizar nessa temporada, que é um benefício que a gente tem, diferente, porque esse é um repasse do município, através da lei, em função do IPTU, um percentual, que vai sempre para os projetos, que são avaliados e aprovados, e aí tu recebe essa verba e utiliza de acordo com o projeto que tu apresentou. E a obrigação de alguma contrapartida para o Tem uma série de coisas, tá, de brinquedos, de alimentos, de visita às escolas, tem uma série de coisas. Então, isso é a nível municipal. A nível estadual, existe a lei, o ProEsporte, que é a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, que eu até fui suplente do Conselho da Secretaria de Esportes, quando criou isso, há muitos anos atrás, que era o Calil, que era o secretário de Esportes na época, que naquela época se criou a lei e era 25% de contrapartida. Então, eu dava 100 mil de ICMS, né? E 25 mil eu tinha que pagar para o governo como contrapartida. Era um valor alto. E aí foi mudando isso, hoje é 10%. Então, só que também são vários segmentos, então, social, rendimento, formação, paraná, alto rendimento. Era 1 milhão que tinha de limite. Há uns 3 anos atrás. E 10% de retorno. E 10% de contrapartida que tu tem que pagar para o governo, para um fundo. Tu tem que arrumar uma empresa que pague esse valor ou tu tem que dar em dinheiro? Não. A empresa mesmo, ela vai pegar e vai abater vai abater 1 milhão de ICMS e 100 mil ela vai dar para o governo, né, em contrapartida para um fundo de esporte. Só que aí as questões políticas e de procura e tudo mais, o governo reduziu de 1 milhão para 700 mil. Então, por que eu falo isso? Porque eu estou falando de alto rendimento. Alto rendimento precisa mais dinheiro, não precisa menos dinheiro, não posso cortar. Mas, infelizmente, a nossa cultura nos obrigou a que isso acontecesse. Então, a gente tem também o ProEsport. Então, nesta temporada, por exemplo, a gente vai utilizar o ProEsport e o Fiesport. Então, a gente tem de dinheiro público 1 milhão. E mais de empresas públicas? Não. Também não tem nada de empresa pública. E aí, a outra lei que tem é a lei federal. Mas a lei federal nós não podemos utilizar porque a gente tem CLT. A lei federal, ela proíbe que tu utilize dinheiro público quando tu tem CLT. E a Liga exige que todo jogador tenha CLT. Então, ao mesmo tempo que a Liga te exige que tu tenha CLT com os jogadores, tu perde a possibilidade de fazer um projeto de lei federal, que é IR. Mas qual era a outra forma sem ser CLT? Podia fazer uma RPA. Só RPA, contrato então. De imagem, contrato de imagem. Tá. Mas a Liga, há alguns anos, desde 2018, obrigou todos os clubes, tu tem que ter CLT. Então, automaticamente, tu não pode fazer projeto de lei federal para a equipe principal.
A gente fez para a equipe, para a Liga de Desenvolvimento, porque não tem CLT, mas a nível de investimento maior a gente não consegue, porque daí a lei federal não tem limite. Eu poderia fazer um projeto de 5 milhões, captar isso e colocar na minha estrutura. Detalhe, todas essas leis não pagam salário. Então, pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal, não paga o salário. Então, o salário do jogador é de retorno direto de marketing, ou seja, aquele que quer investir em marketing é que vai fazer com que eu consiga montar o time. 40% do investimento é federal hoje, então, ou federal não, é público do investimento total. Mais ou menos isso. Aquilo que a gente está projetando é 33%. Um terço, se a gente conseguir fechar os três. Isso aí. E vamos falar de NBB. NBB começa em? NBB começa em outubro, 20 de outubro, 15 de outubro, sempre a partir da metade. E já está fazendo, a palavra não é peneira, mas já está fazendo análise dos atletas que estão para vir, ou já tem alguém contratado? A gente tem, como o Celso falou antes, uma base que a gente vem utilizando da LDB, porque é uma maneira de tu ter uma estrutura já, de alguns atletas que já estão há alguns anos com a gente. Então, a LDB está jogando, e então a gente vai utilizar alguns. Ano passado a gente usou 8 para o time principal, foi uma aposta que a gente fez, né? Então, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né, esse entendimento. Normalmente a gente utilizava 3, 4, ano passado nós utilizamos 8. Mas eles não jogavam todos os jogos? Os cinco titulares da LDB, sim, até um era titular até. Gabriel. Até Gabriel no final. O final, o Léo também, enfim. Então, a gente apostou dessa forma. Esse ano a gente não. A gente trouxe 2 já que vão ficar certo no NBB, e os outros vai depender de como eles vão se desenvolver durante a Liga de Desenvolvimento. E aí, para montar o time principal, a gente precisa ainda buscar mais recursos, porque é o dinheiro direto, para a partir daí, sim, quando a gente conseguir o valor que a gente imagina que seja o mínimo que a gente tem que ter, a gente começa a fazer as propostas e entender como é que está o mercado até lá, porque os times de São Paulo já contratou, o Unifacisa está contratando, o Pato está contratando, que são os que estão fora do Flamengo, é num outro patamar. Esses times que investem muito não estão na mesma faixa que a gente, então não faz diferença para nós. Mas os times que estão nessa faixa que a gente está, alguns já estão contratando, mas, como eu falei, eu não me preocupo com isso, no sentido assim, a hora que eu tiver o dinheiro, eu vejo o que tem no mercado, e talvez a gente vá olhar um pouco mais para o mercado estrangeiro esse ano, para tentar fazer alguma coisa Essa diferente. era outra pergunta, se tem interesse de trazer mais atletas estrangeiros. Pode 4, né? 4 pode. Então, talvez, e por que isso? Aí tem a relação com o que eu estava falando antes dos meses. O jogador brasileiro, ele quer ganhar 12 meses. O jogador estrangeiro, ele joga 3 meses na Venezuela, 4 meses no México, 8 meses no Brasil. Para ele não faz diferença se o contrato aqui vai ser de 10 meses, 6 meses, 8 meses. Ele está acostumado a fazer isso. Ele passa todo o ano dele jogando Venezuela, México, Uruguai, Argentina, Brasil. Então, se eu fizer uma proposta para ele de 8 meses, ele não vai achar ruim que ele não está ganhando 12, porque ele já ganhou 4 em outro país. Então, talvez por esse motivo a gente vá olhar um pouco mais para o mercado internacional, porque vai nos dar essa condição de ter alguém aqui não insatisfeito, nem fazendo comparativos como é que ele ia ganhar se fosse 12, se fosse 10. E tu tem alguma, agora falando um pouquinho do Rodrigo, né? Tu tem alguma rotina, algum ritual, alguma coisa que tu faz assim para jogos, assim, para como técnico ali, esse jogo tem que falar com o psicológico, esse jogo vai ser mais tático, esse jogo eu tenho que seguir a minha... Bom, primeiro eu sempre digo, independente o horário do jogo e aonde, eu sempre tomo meu banho, corto minha barba e vou direitinho, porque eu digo para eles que para mim o jogo é um evento. Sempre. Não tem mais um jogo. Para mim o jogo sempre é um evento, ou seja, eu tenho consciência de tudo que eu trabalho para a hora do jogo. Então, para mim, o jogo é a hora do vamos ver. E que tu tem que aproveitar da melhor forma. Em relação aos jogadores,
uma temporada a gente estava com um problema de fazer com que os jogadores entendessem tudo que a gente queria que acontecesse dentro do projeto. E aí, então, minha esposa é psicóloga, se eu preciso que tu me ajude, vamos conversar, como é que eu vou construir as coisas? E eu comecei, ela disse, tu tem que fazer com que eles participem desse processo todo. Eu cheguei no ginásio, peguei um quadro branco, pedi para eles uma palavra que fosse importante para eles em relação ao time. E aí o cara falou confiança. E eu fui lá e fiz uma pirâmide e botei lá confiança. No outro dia eu cheguei para um outro e me disse, botei. Ou seja, fui construindo uma pirâmide. E aí, base era trabalho. Os laterais, crescimento. Dentro de tudo aquilo que era importante para eles. Todos os jogos do campeonato, não interessa a cidade que eu estava, se não tinha quadra no vestiário, eu ia, comprava uma cartolina, sentava no chão do quarto do hotel, desenhava a pirâmide, colocava todas as palavras, levava, chegava no vestiário, colava na parede e estava lá como a referência do trabalho. Um outro ano, tinha um problema de relacionamento. Esses caras não se conhecem. Nós vamos fazer o seguinte, no intervalo do físico para a bola, eu vou sentar eles, fazer tipo uma mesa redonda, e cada dia um vai sentar lá e vai falar o que quiser. O que quiser. Comecei eu, peguei depois o meu auxiliar, e depois fui escolhendo um jogador. Aí um sentava lá e contava as coisas que queria, o outro sentava lá e contava os problemas da família dele, o outro chegava lá e contava um monte de piada. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha 15 caras sentados, Sim, juntos, se relacionando, conversando, rindo, ou sério, ou entendendo o problema do cara, fazendo lanche de um negócio para o outro. Então, por que eu estou falando isso? Porque não existe uma regra. Eu posso, às vezes, para um grupo, falar só sobre coisas táticas e técnicas, e eles assimilarem. Eu posso, para um outro grupo, falar isso, e eles estarem tão nervosos que eles não conseguem. E talvez para outros eu possa falar só coisas emocionais que eu tire eles do nível de equilíbrio, que foi o que aconteceu na última temporada. Eu não podia falar coisas de motivação para eles, porque tirava eles do equilíbrio. Eu tinha que ser um cara 100% tático e técnico. Eles eram muito motivados, então. Era talvez muito motivados, sim, e talvez pouco equilibrados. Porque não é o problema se tu ficar nervoso para um jogo. O problema está em tu conseguir lidar com isso. Eu me lembro que, daí tu fala das experiências, né? Eu tive a oportunidade na Soji para jogar com Héctor Munhoz e Evaristo Pérez. 2 dominicanos, jogaram mundiais, Olimpíadas, e ele jogava comigo. E ele tinha, na época, 35 anos e eu tinha 16. 16, é. E ele me chamava de filho. E quando a gente ia para o ginásio, eu sentava ao lado dele. E ele me mostrava a mão dele assim, e a mão dele fazia assim. E eu olhava para ele e dizia assim, vai, né, eu brincava com ele, como é que tu consegue jogar? Ele me dizia assim, quando a bola sobe, isso para. Então, não é o que tu sente, tu tem que sentir, porque tu é um ser humano, é como tu lida com isso. E talvez esse seja o grande desafio como técnico, é olhar para quem está do outro lado e conseguir entender o que ele está sentindo naquele. Como é que eu faço para que eu possa tirar o máximo dele sem criar nele um desequilíbrio? Porque às vezes a gente faz isso. Então, hoje, trabalhar com basquete, ou trabalhar com vôlei, ou trabalhar com handebol, ou trabalhar com tênis, ele é muito mais relacionamento, de tu te relacionar com quem está lá, do que a tática que tu tem. Porque a tática, eu tenho a minha, se nós 3 aqui fizéssemos 3 times, cada um ia criar a sua tática. Qual é que ia funcionar? Não sei. Qual a melhor? Não sei. Antigamente nós jogávamos basquete, passa para um lado, corta a luz para o outro. E todo mundo jogava basquete assim.
Hoje tu faz 300 voltas para terceiro, bloqueio indireto das 2 voltas, para ter a sexta. Tu entende? Então, não é a tática em si, é quem está executando. E talvez esse seja o grande desafio hoje de tudo. Como é que eu faço para tirar o máximo de quem está ali do outro lado? E, Rodrigo, um momento que, assim, tu diz, isso aqui foi um diferencial, isso aqui foi um momento memorável dentro da tua carreira como técnico, de tu, sei lá, buscar um jogo em específico que tu diz, a gente conseguiu, sei lá, uma virada, ou era um jogo diferente que te marcou, assim, tu tem isso na tua mente? Porque deve ter vários, né? Mas deve ter aquele especial. 30 anos depois, tu imagina quantos jogos, cara, quantas coisas Mas diferentes. deve ter um que tu assim. se lembra assim, esse aqui me marcou. Ou o próximo, ou nesses últimos anos, né? Eu vou dizer assim, como profissional, pensando no Caxias, uma coisa que sempre duas coisas me marcaram. O dia que nós estreamos no NBB, lá no Vascão, completamente lotado, que eu olhei e disse assim, cara... Deu certo, deu certo. Sim. Deu certo. Todo mundo lá olhando assim, nossa, o time de Caxias... Nós fomos jogar o primeiro jogo do Caxias, em 2005, o estadual contra a Ubra, lá em Torres. A gente pegou a camiseta de jogo no caminho, em Porto Alegre, na fábrica, e não tinha calção, a gente usou calção de treino, cara. Aí tu pensa hoje, ou tu pensa lá em 2015, tu está jogando no NBB, com os 15 melhores times do Brasil, tu está lá. Então, assim, aquele momento foi um momento. E às vezes que nós lotamos o ginásio do SESI, porque isso, para mim, ele é muito significativo, no sentido de que, cara, são 5.000, 4.000 e poucas pessoas assistindo basquete, não é a seleção brasileira, não é o Globo Toto, não é o evento, não, é o time de Caxias. Então, essas duas coisas, como o Caxias, me marcaram muito. De jogo, cara, tem tanto lance, tem tanta coisa de jogo, que realmente é difícil, vou te dizer assim, é difícil, porque teve muito jogo que eu perdi no último segundo, e teve jogo que eu ganhei no último segundo. Então, eu acho que o que mais me marcou em relação a Caxias do Sul Basquete, falando de Caxias do Sul Basquete, foi isso. O primeiro jogo no Vascão, porque eu brincava que o dia que eu lotasse o ginásio do SESI, eu podia me aposentar já. Porque olha o tamanho do desafio que é. É verdade. Se a gente parar, assim, analisar, pensar 20 anos atrás, quem é que ia dizer que ia ter um time de basquete jogando? Então, assim, acho que são momentos importantes assim do trabalho como um todo que realmente fazem diferença. Eu penso sempre, Rodrigo, quando a gente fala do Caxias Basquete, a gente vai pensar no Rodrigo, independente de qualquer coisa, né? E não é porque a gente fica puxando saco, mas eu tenho certeza que o Caxias Basquete não aconteceria se não fosse por tua pessoa, do teu trabalho, o teu desenvolvimento, o que tu pensou lá atrás, diferente fora da caixinha de muita gente, e hoje a gente está o que aconteceu. Eu sempre linko, né, o basquete ao Rodrigo, o Caxias Basquete, né? Então eu tenho certeza que ele não aconteceria. E eu acho importante isso tudo que tu está falando quanto ao time, quanto às coisas, mas eu acho importante também a gente ter, eu como tenho filhos, meu filho hoje joga basquete, então esse exemplo que o Caxias Basquete está criando para essa gurizada nova, essa relação, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa relação do basquete, né? Claro, hoje estão falando de jogar de bebê, enfim, cada ano uma briga, mas hoje a gente está criando, faça uma seletiva para o Caxias Basquete, para a galera dos 16, 17 anos, vem 80 pessoas, não é assim? Então, hoje o Caxias Basquete é uma referência, tanto para categorias de base do próprio Caxias Basquete, mas também para uma região, para um estado, enfim. Fala um pouco sobre isso, mas eu acho muito interessante que a gente consegue fazer isso com o Caxias Basquete. Por incrível que pareça, durante muitos anos a gente foi o único do estado, o único clube representando o estado do Rio Grande do Sul e, em alguns anos, até o sul do país, porque não tinha Paraná e não tinha Santa Catarina. Então, realmente se tu pensa em trabalho, e aí pensando na formação, da escolinha, as categorias de base, todo mundo que joga sempre sonhou em jogar. Eu quero jogar. Talvez eu olhava na TV, quero jogar na NBA, alguns anos atrás. Eu quero ser seleção brasileira. Porque as coisas mudaram. Então, tu começa a dizer assim, tem o NBB. Então eu quero jogar no NBB. Eu quero jogar no Flamengo. Eu quero jogar no... eu quero ver o Flamengo jogar. Eu quero ver o Varejão jogar. Eu quero ver o Leandrinho jogar. Eu quero ver o Iago jogar.
Ok. Estava lá, estava distante. Hoje não, hoje é próximo. Então eu posso ir até o ginásio e assistir. Hoje vai ter o Alex, independente de quantos anos tem o Alex, todo mundo que vai lá sempre quer tirar uma foto com ele, porque ele tem um peso no esporte. Base, adulto. Existia uma distância. Quando surgiu a LDB, fez com que esses que estavam na base começassem a pensar assim, já não é tão longe, aquele que estava jogando comigo hoje está jogando a LDB. Então, essa distância diminuiu muito. Então, hoje o da escolinha quer jogar campeonato estadual, mas aquele que quer jogar mesmo já começa a pensar assim, daqui a 2 anos eu posso estar na LDB. Porque ele sabe que a LDB é próximo ao NBB. E automaticamente, quando ele chegar na LDB, ele vai estar pensando em jogar no adulto. Então, aí está a importância de tu preencher essas lacunas. Que é como se dizia antigamente, tu nunca vai ter time se tu tiver o 13 e o 15 falhar no 14. Tu nunca vai conseguir, porque aumenta a distância. E pensando em jogar basquete, porque se eu for lá no recreio, sentar todos eles, quantos querem jogar basquete? Talvez de 10, 9 vão dizer sim, eu quero virar jogador de basquete. Talvez não tenha a condição, ok, não estamos considerando isso, estamos considerando a vontade deles. Para eles, para que isso seja possível, não pode ser tão distante. Então, essa diminuição dessa distância, ela é fundamental para manter eles motivados para jogarem basquete, para não precisar ir embora. Porque eu sempre falo isso. Às vezes tem uns daqui, eu quero jogar em, sei lá, São Paulo, quero jogar em Santa Cruz, eu quero jogar em Porto Alegre. Não, peraí. O que é melhor? Tu tá na tua escola, na tua casa, com teu pai, com a tua mãe, com as tuas coisas, e jogando basquete aqui. Do que tu ir morar num apartamento sozinho, num colégio, não sei o que, para te jogar o mesmo basquete. Porque hoje não tem diferença. Porque se a gente joga LDB, se a gente joga NBB, se a gente joga estadual, o que o outro vai jogar lá de diferente? Não tem. Então, pensa, aproveita a tua casa, aproveita a tua família, aproveita o ambiente que tu tem, porque isso é uma coisa positiva da nossa cidade, porque a gente sabe que principalmente interior, dependendo da cidade, as relações não são tão próximas assim, ou seja, tu veio jogar, tá bom. Te vira, te resolve aí. Então, tem todas essas facilidades, eu acho que isso é um ponto positivo, porque trouxe o Caxias do Sul Basquete para muito mais perto de todo mundo que joga basquete, né? Então, eu acho que esse talvez seja o grande diferencial de tudo. E, Rodrigo, tu comentaste agora de várias situações, né? E me veio à mente que o Brasil, né, teve uma difícil tarefa de conseguir a vaga para a Olimpíada, né? Como que tu vê essa vaga ou essa presença do Brasil nas Olimpíadas como um motivador para esses pequenos, vamos dizer assim, para esses pequenos futuros atletas, como para o desenvolvimento até do basquete nacional? Porque eles acabam vendo esses jogadores, quem sabe fora ou no NBB, e agora esses caras conseguiram um feito. Eu olhava nas redes sociais, o time na rede social desacreditado, e foi lá e fez um baita de um jogo que eu acompanhei, né? Eu costumo dizer que tem várias coisas que eu respondo de duas formas, uma como técnico, outra como gestor. Como técnico, sensacional. E realmente o Brasil jogou muito aquele jogo, o que não estava jogando nos outros jogos, jogou. São jogadores que têm personalidade, que precisam cada vez mais jogar jogos internacionais para ganhar essa condição, porque o jogo internacional é que te dá essa condição. Vou dar o exemplo do Lucas Dias, que é um baita de um jogador, mas joga o NBB. E ele, a nível internacional, ele não consegue ter o mesmo destaque que ele tem, porque são competições diferentes. Então, ótimo. O basquete é sensacional e é importante que jogasse sempre Mundial e Olimpíada. Sempre. É mais basquete, é mais gente vendo, é mais produto basquete qualificado. Ponto. Como quem administra basquete gosta de basquete. Tá bom. Vai só mascarar o problema que a gente tem por trás de como é administrado o basquete brasileiro hoje. Porque daí agora teve a matéria, o basquete, CBB não tem dinheiro para manter o time. Então, assim, por quê? Porque não existe um trabalho organizado no sentido de que, com o que eu tenho que me preocupar?
Por que eu não chego numa Olimpíada? Por que eu tenho tanta dificuldade? Porque eu não tenho mais campeonato brasileiro de base, porque eu não tenho mais campeonato brasileiro de seleções, porque os jogadores jogam pouco, e se ele joga pouco, ele tem pouca experiência. Se ele tem pouca experiência, quando chegar a nível de Copa Sul-Americano, Copa América, ele não vai chegar. E se ele não chegar nas categorias de formação, 16, 18, com que experiência ele chega no 20 e com que experiência ele chega num adulto? Então, é uma coisa muito maior, porque o olhar não tem que estar, é muito fácil eu divulgar e comemorar, e tem que comemorar, ok, mas eu preciso olhar para o que vem antes, porque não pode ser uma torcida para chegar, tem que ser assim, faz parte de um processo de trabalho que lá nós vamos chegar. Fiquem tranquilos, nós vamos chegar. E quando a gente chegar lá, está tudo certo, porque o Brasil ele é gigante. Teria condições de não passar esse perrengue que passou todo. É isso que é a história. Não, eu não sei se dessa geração. O que eu quero dizer é que, por isso, vai mascarar um pouco o que acontece. Problema, claro. A gente tem que olhar para frente, não pensar só, tem uma coisa boa? Sim. São jovens, a maioria dessa seleção. E até quando o Brasil ganhou, apareceu o Marcelinho, eu disse, eu fico feliz por ele. Eu acompanhei ele na seleção brasileira quando eu fiquei em 2008, 2009, como eu falei, e ele tinha 25 anos lá. Cara, um cara nota 10 e até hoje é um cara que trabalha, é um cara que merece isso. Ok, mas eu preciso olhar para o que vem, né, o que vem depois disso, que são os jogadores do 18 do Brasil, que perde lá, que não está no Mundial, porque perdeu na Copa América. Eu tenho que olhar para esses. Porque esses daí estão desamparados no sentido de que é pouco para eles chegarem depois a nível adulto e estarem formados para a gente dizer assim, como tem o vôlei. Tu vai dizer, o vôlei é muito melhor que o basquete? Não. O vôlei é muito mais organizado? Talvez. O vôlei tem muito mais time que o basquete? Não. A Superliga tem 12. Nós estamos falando aqui que o NBB podia ter 21. Só que a maneira como se estrutura a base, a formação desses atletas faz com que se tenha outros resultados. Se nós não fizermos isso no basquete, no sentido de estruturar melhor, como é que nós vamos dar quadra para os jogadores, vivências, experiências, nós vamos chegar no adulto com um cara tecnicamente bem, fisicamente bem, mas despreparado da vivência que é um jogo internacional. Talvez está dependendo de atletas que joguem fora do Brasil. Que é o que estão fazendo, só que tu vê que o Jorginho, que foi um dos melhores na temporada retrasada, ano passado foi para a Alemanha, jogava lá 12, 15 minutos, não tinha a mesma pontuação, não tinha o mesmo espaço. Esse ano fez o quê? Voltou para a Franca. E agora está no Márcio. Agora o Iago já está indo para o 3º ano lá. Então, são alguns jogadores que conseguem. Só que isso é pouco. Se eu pensar em ter um Brasil qualificado, consistente, apesar que o basquete é muito mais difícil que o vôlei de conseguir as vagas. Estou dando o exemplo do vôlei porque é um parâmetro. É muito mais difícil. E o vôlei já está começando a sofrer um pouco mais, porque está todo mundo subindo o nível. O basquete, olha quem ficou fora. A Croácia está fora da Olimpíada. A Argentina está fora. A Eslovênia está fora da Olimpíada. Então, assim, o basquete realmente é muito difícil. Por esse motivo, se tu não olhar como tu está formando todo mundo, tu não vai conseguir, vai ser a mesma coisa daqui a 4 anos. Não vai mudar. Bom, Rodrigo, nós estamos finalizando aqui a nossa conversa, que está muito boa. Eu queria aqui muito mais tempo e eu não tenho como deixar de te perguntar qual que é o teu Dream Team, né? Assim, quais que são os atletas que tu botaria, aqueles 5 caras que tu botaria na história, né? Que seja na história do basquete, que tu diria assim, esse aqui é da antiga, esse aqui eu botaria, né? Eu não sei se isso é uma coisa muito de torcedor, mas eu queria escutar de ti qual que seriam os 5 caras do teu time que tu gostaria de qualquer tempo. Tá falando do Brasil? De qualquer... Quer dizer, o Celso... longe disso. Pela amizade tá valendo. Mas eu não sei se tu tem assim na tua mente, 5 caras que eu digo, eu gostaria de ver esses esses caras, independente da década ou dependente do... eu acho que tem vamos lá, tem uma geração da NBA lá, de Magic Johnson, Isaiah Thomas,
Michael Jordan, será que é Karl Malone, John Stockton, aquilo lá era gostoso de ver, né? Larry Bird. Então, dali poderia ser um time. Se eu pegar de todos, eu vou pegar o Kobe Bryant, vou pegar o Michael Jordan sempre, porque para mim, né, é diferente. Tem o LeBron James hoje, tem o Steph Curry, enfim. Então, daria para montar uns 2 times, né, tranquilamente. E eu acho que eu gosto muito de respeitar a história dos caras. Então, assim, eu estou falando lá de NBA, aí eu vou dizer de um Oscar, por toda a história, né? Apesar de, às vezes, ter alguns posicionamentos, né, de algumas coisas, mas eu acho que é um cara, como jogador, era fora de série, né? Então, acho que sim. Se eu pegar uma parte mais próxima, eu admirei muito sempre como jogador, até por ter jogado um pouco comigo na Sujipa, que foi o Rogério Klafki. Então, tu vê, tem o mais próximo, eu acho que tem nível Brasil. Né? São referências, porque bom, vou montar um time, eu preciso ter um armador, 2 laterais, 2 pivôs. Talvez os pivôs que hoje em dia não são, como é que eu vou dizer assim, já quase não existe muito no basquete, porque os laterais cresceram tanto, é tudo tão parecido, né, que se mistura muito, né? Então, tu vai ter, eu diria assim, o basquete hoje é um armador e 4 caras. É isso, né? Então, mas no meu time teria que ter o Michael Jordan, teria que ter o Kobe Bryant, aí poderia ter o Oscar, colocamos o Rogério e colocamos um pivô. E botar um cara grande. É isso aí, eu acho que poderia ser por aí, porque são momentos diferentes que a gente vive, né? Assistindo basquete, torcendo, enfim, podia pegar algum jogador dessa geração, assim como eu citei o Lucas Dias aqui, e aí tem os mais novos, o próprio Iago, que é um jogador diferente, né? O Marcelinho Huertas, que eu falei, o Marcelinho Machado, o Varejão, o Thiago Splitter, todos são momentos em que pude vivenciar alguma coisa vendo, né? Ou participando de alguma coisa, nesse sentido que eu fui no Jogo das Estrelas, né? Em 2018, lá da Liga, né? Que eu fui auxiliar técnico do time Brasil, estava lá no meu time o Leandrinho, o Varejão, né? Então, assim, são coisas que são legais, que te marcam, então acho que daria para ter vários times aí, dependendo do momento que a gente está vivendo. E, Rodrigo, a gente, no final da entrevista, que a gente pergunta algumas coisas até quase pessoais, assim, que são perguntas bate-bola ali, né? Uma habilidade que tu gostaria de dominar. Não precisa ser do basquete. Não é habilidade, é um conhecimento, é questão de conhecimento. Eu gostaria de falar um inglês fluente. Isso é uma coisa que eu realmente gostaria. Um conselho que tu recebeu, assim, que tu gostaria de passar para as... Meu pai sempre dizia o seguinte: tu cria o teu ambiente. Então, eu nunca mais esqueci isso. Então, aonde eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, as coisas que eu estou fazendo, eu sempre lembro disso. Se estiver ruim, eu posso criar ele melhor. Então, meu pai sempre dizia isso: tu cria o ambiente que tu quiser. E eu realmente nunca esqueci isso e uso isso sempre na minha vida. E um conselho que tu daria para quem está começando a ser um técnico de basquete ou um gestor na área do esporte? Cria uma filosofia e não esquece do respeito. Cria aquilo, vai atrás daquilo que tu acha que é o ideal. Mas não esquece que tu precisa respeitar todo mundo que está dentro desse processo, porque nem sempre, né, a tua maneira é a melhor, ou é a mais correta, ou é a perfeita. Então, nesse caminho todo, vão haver situações em que tu tem que entender o que o outro, então tu não pode... Se tu não esquecer que existe respeito nesse meio, tu não... Um lugar que tu queria conhecer, ou que tu queria voltar? Eu já conheci, gostaria de voltar, e até para ver um jogo é Nova York. Já fui, mas quando eu fui não tinha jogo. Eu acho uma cidade... Acho que o mundo está lá. E acho que é legal isso, porque a gente que está sempre viajando, isso é uma coisa legal, né? Tu nunca está sozinho, tu sempre tem outras experiências, outras pessoas, outras vivências, outras culturas. Eu acho que Nova York representa muito isso, né? É o mundo
Tu pode ter o mundo numa quadra. Né? É verdade. E como é que o Rodrigo se vê daqui 10 anos? Bom, careca eu não posso, né? Isso já tô, né? Estamos juntos Cara, nessa. eu vou dizer assim, eu tenho buscado cada vez estar mais tranquilo em todas as coisas que eu faço, né? Porque eu acho que isso é o essencial da gente. Não é o que tu tem, eu acho que a pandemia, né? Eu tenho uma chácara perto de Caxias aqui, na pandemia eu fiquei 6 meses lá direto. Só vinha a Caxias, fazia sem nada, cara. Sem nada. Sem precisar ir numa loja, comprar, só comprando comida. Então, não é o que tu tem, né? É como tu vive. Então, talvez, daqui a 10 anos eu quero continuar a estar tranquilo fazendo as coisas, seja lá o quê. Obviamente que trabalhando, porque eu sou um cara que... A minha história mostra que eu sempre fui acostumado a trabalhar e não consigo me imaginar sem trabalhar. Mas, tranquilo. Independente de onde eu estiver, trabalhando e tranquilo. Legal. É isso aí. E onde é que a gente encontra o Rodrigo, se for necessário? As empresas que querem ajudar o patrocinar, basquete. como é que a gente faz para ter esse link aí? A gente pode, as pessoas podem procurar ou o Caxias do Sul Basquete, né? Ou podem entrar em contato direto comigo pelas redes sociais. Enfim, acontece muito de jogador, né? De jogador acontece muito de a gente receber direto, né? Através do e-mail, ou meu, ou do Caxias. E também algumas coisas, algumas parcerias que a gente tem até hoje, começaram lá atrás através de um e-mail que a gente divulgou que precisava, as pessoas mandaram um e-mail, eu tenho isso, e eu não me esqueço, eu sei que já está acabando, mas só para contar uma história, que quando nós fomos jogar o primeiro NBB, que eu falei que a gente tinha que triplicar o dinheiro em 3 meses, um dia eu recebi um telefonema, era uma senhora, eu quero ajudar o basquete. Tá, mas como assim? Não, eu quero ajudar. Tá, mas o que a senhora quer fazer? Não, eu quero que tu me dê um endereço do Caxias. Tá bom. Passou uma semana, chegou uma carta. Eu abri a carta, tinha uma história dela, uma professora aposentada do Estado. Dentro da carta, dinheiro. Ela nos deu dinheiro. Ela pegou uma parte da aposentadoria dela de um mês lá. Ela queria ajudar. Ela viu na TV que estava precisando de patrocínio. Que bacana. E ela nos deu isso. Depois nós fomos lá, associamos ela, deu uma camiseta, tudo. Mas, então, assim, é muito das pessoas entenderem o que tu quer com isso. Né? Tem muita gente, o Caxias tem essas marcas, aquela, tem muito dinheiro, né? Nós estamos fazendo um trabalho, nós queremos melhorar o nosso trabalho, nós queremos ter mais qualidade nas coisas que nós estamos fazendo, mais tranquilidade para fazer as coisas. E, infelizmente, ou a realidade é essa, para fazer esporte. Eu preciso de dinheiro, senão eu não consigo fazer esporte. Por melhor que eu acho que as coisas possam acontecer, eu não posso me iludir que eu vou fazer esporte sem dinheiro no meio em que nós estamos. É isso aí, então a gente tem o nosso canal aqui, talvez não tão grande, mas o que a gente puder fazer para divulgar também, a gente também torce, né, como amigo, como torcedor, como ex-atleta, que o Caxias cresça, que continue sempre próspero, cada vez melhor. Então, se alguém puder ajudar, está todo mundo junto, né, e tem oportunidade de poder fazer o esporte crescer e ter um retorno de visibilidade, enfim, eu acho muito importante. Bom, Rodrigo, a gente queria agradecer a tua disponibilidade, teu tempo, né? A gente sabe das tuas atividades aí, né? Não é fácil arranjar um momento para vir aqui conversar contigo, mas é muito prazeroso entender um pouquinho mais o outro lado, que é a gestão do basquete, entender a parte técnica, entender um pouquinho, lembrar um pouquinho muito daquilo que a gente vivenciou lá no passado, né? E queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, né? A gente não pode deixar de falar aqui dos nossos patrocinadores também, né? A Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, a SCAL, na vanguarda da educação odontológica. Pedir para o pessoal dar o joinha, compartilhar,
né? Seguir as nossas redes sociais, que é muito importante para a gente. Comentar, fazer as perguntas. A gente não fala, a gente sempre na semana que a gente lança o episódio, no domingo a gente faz uma live no Instagram, já estão avisando o Rodrigo aqui, né? Instigando. Para a gente responder as perguntas que o pessoal vem fazendo durante a semana, mas aí a gente avisa direitinho quando for, para poder conversar e tirar mais algumas dúvidas que tem. E o pessoal pode fazer as perguntas, então, direto no canal do YouTube, no Instagram, então fiquem todos à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Eu que pessoal. agradeço. Até mais, então. Valeu. Obrigado e boa noite.